Olá, tá começando o 142º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, a Bia Kunz e a Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos? Olá, pessoal. Tudo beleza? A gente vai se acostumar agora a gravar num dia diferente, a publicação é no mesmo dia, quarta-feira, estamos gravando na véspera. Exato. Vai ser assim por conta da sua agenda, né, Bia? Então eu vou passar as próximas semanas achando que terça-feira é quarta-feira, com a cabeça bem bagunçada, até acostumar com o novo esquema, não tem jeito, né? Não, continue mandando seus feedbacks, suas dicas, suas sugestões, tendo em mente que a minha triagem vai ser na segunda noite. Então, mas não quer dizer que não fique para um próximo episódio. Vocês podem mandar a hora que vocês quiserem, a hora que se sentirem mais confortáveis. Tá, sei que às vezes a galera manda muito print, vídeo, não tem problema. E lembrando que o meu Telegram, para receber tudo isso que vocês mandam, é @biakunze. Beleza, não tem estatuto de limitações pro follow-up. Se vocês escutaram o episódio 1 e tiverem impressões, vocês mandam e a gente comenta aqui numa boa. Manda ver. Importante acrescentar, né? Isso. E falando em follow-up, vamos começar com o que vocês mandaram ao longo dessa última semana. E sobre aquele guia de IAs do área de trabalho que a gente fez aqui, em cima da proposta aqui, acho que foi do Rogério Buzelli, com certeza que foi ele. E, enfim, eu montei lá um Google Docs, botei 2 exemplos ali, o pessoal começou a contribuir, então o Fabiano Castelo colocou, o Matt também. E o Maurício Bonani falou assim, minha sugestão para manter a lista de IAs a várias mãos é o projeto Awesome. Ele mandou aqui o link, é no GitHub, eu vou deixar aqui na descrição. E ele fez um alerta que eu acho que é bem importante, tá? Aviso importante, explorar as Awesome Lists disponíveis no primeiro link, que é o que eu vou deixar na descrição, pode te custar várias horas do dia. Não me pergunte como eu sei, ele fala. Nem e é exatamente isso. Né? O Awesome porque é uma lista awesome, incrível, de tudo quanto é tipo de coisa interessante de vários assuntos. Você vai lá no README, no GitHub, e tá dividido bonitinho, né, por plataformas, programação, né, linguagem, teoria, big data, livro, editor, jogos, desenvolvimento, entretenimento, enfim, e tem muito link ali. Caramba, tô rolando a tela aqui. E não tem fim. É verdade. E assim como eu falei na semana passada, esse é um projeto de vocês. Todo mundo faça como achar melhor, mais interessante. Vamos ver o que a comunidade que escuta aqui o Área de Trabalho cria em cima disso. Se ninguém quiser criar nada também, não precisa. Né? Vamos ver o que sai daí. Essa ideia que pintou no GitHub eu achei interessante também. Eu acho que vale tentar manter a estrutura que a gente colocou de descrição e preço, principalmente, porque às vezes a gente se empolga com uma IA, e daí você vai lá, não é de graça, às vezes não está na hora certa para pagar, etc. Então tentar manter algum tipo de estrutura da descrição de cada uma das IAs, até para ficar fácil, né? Você bate o olho e vai rolando na tela ali. Então, partindo dessa premissa, pessoal, pirem, mandem bala, vamos ajudar e vamos ver se sai alguma coisa interessante daí. Sensacional! Rolei aqui. A dica é, vai primeiro ali na sua área de interesse, né? E vai com calma. Vai com calma, tem muita coisa. Muito bom. Muito obrigada pela dica, viu? Obrigado e contribuam, vai ser legal ver se sai alguma coisa daí. Seguindo aqui com os follow-ups, o Bruno Matelli deu uma dica que eu resolvi trazer para cá, que foi a dica do Office 365 Family com Copilot, que na Calunga, no link aqui na descrição, tá tipo R$100 mais barato do que o preço normal. É uma licença para 6 usuários, né, assinatura de 15 meses, então de 530 tá para 430, melhor que nada. Então vai saber se o desconto vai estar ativo quando a gente publicar o episódio, mas neste momento, no link que está aqui na descrição, que não é nem afiliado, nada assim, é só um link para quem quiser aproveitar algo assim, já consegue com 100 mango aí de desconto, que é sempre bom, né? Eu acabei comprando o meu no esquema da caixinha ainda também, se eu não me engano foi na Amazon. Não lembro quem era o vendedor, mas eu lembro que apareceu lá a promoção R$110, mas foi bem na chance mesmo, por acaso. Eu já fui lá e já comprei pra garantir, né? Ai, saudades quando uma licença anual era R$110. Nossa, não é? E nem faz tanto tempo assim. Pois é. E um assunto que a gente trouxe aqui há 2 semanas, semana passada foi um follow-up e voltou aqui, é sobre o método da aula invertida. O Rodrigo Reis falou que é professor numa universidade pública em computação e há uns anos fez 2 tentativas de implementar. E ele fala, mas falhei miseravelmente. Ministrei as aulas introdutórias sobre os assuntos, deixei vídeos curtos,
mas o pessoal não fez a própria parte, ou seja, ele chegou na aula e ninguém tinha visto nada. E ele fez até um complemento, né? Por ser professor, me ajudou com uma coisa. Eu falei Serpro na semana passada, ele me corrigiu, falou que é Serpro, a pronúncia certa. Então fica aqui, eu vou tentar me policiar pra falar Serpro, porque é o tipo de coisa que eu falei errado 40 anos. Vamos ver se sai alguma coisa nova daí. Mas obrigado. Não, olha, Rodrigo, eu acho que na sua abordagem ele se esqueceu das 2 palavrinhas mágicas. Valendo nota. Você fala lá, deixa os seus vídeos curtos, sala de aula, na aula seguinte vamos fazer discussão, valendo nota. Essas são as palavrinhas mágicas. É chato, né? Infelizmente. Tem que ter vontade, tem que ir atrás. Eu tenho um professor que sempre mandou também sugestão de literatura, não a leitura obrigatória da disciplina, né? Inclusive foi assim que eu cheguei no Oliver Sacks, né? Com leituras sugeridas, que eu me apaixonei. Vou falar mais pra frente no episódio, né? Eu já conhecia, mas eu não tinha lido nenhum livro. E li um, e li outro, e achei maravilhosos. Assim, por sugestão de professor, jogado por cima, assim, né? Gostei do assunto e fui. Mas eu sei que isso é muito raro, aluno se interessar. Eu acho que a maturidade, a experiência também. Eu não tô lá atrás de diploma, não tô lá atrás de cumprir protocolo, né? Eu tô por uma ideologia de vida, né? Tenho uma motivação pessoal muito forte. Então, eu gosto de aprender, gosto de estudar, e tudo que vem além, assim, perifericamente ao que a gente está estudando, eu gosto de explorar um pouquinho. Agora, com IA fica mais fácil ainda, né? Às vezes tem assuntos... Tem professor que é o contrário, né? Ele dá aquela aula quadradinha, não vai além dos slides, aí eu vou lá nos chat GPTs lá e peço mais sugestões de leitura, de artigo, e às vezes dá uma alucinada, mas às vezes acerta também. Olha, a pior coisa é pedir referência para LLM, viu? Eu não sei porquê, até o Claude ainda, às vezes dá uma alucinada nesse sentido. Você vai lá na referência e fala, pô, não é nada disso do que eu pedi, né? Mas quando acerta, é muito legal. Ah, sim. Saiu entre ontem e hoje que a gente tá gravando aqui, eu tô enrolando pra tentar ganhar tempo e encontrar o link que mostrou que as IAs todas, quando o assunto é justamente referência, assim, 60% dos casos ela chega a errar. Nossa. E que no caso do Grok, no estudo que eles fizeram, o levantamento, né? Se eu achar o link, eu coloco aqui na descrição pra gente ver exatamente como é que foi o método. Mas, tipo, 95% das referências ele errou. É bem isso. Então, ainda tem que ir atrás, caçar, verificar, porque senão pode passar uma vergonha, né? Exatamente. Me fez lembrar o pessoal que usa, sei lá, né? Já que apareceu 2 ou 3 casos assim que chamaram a atenção de... advogado leva bronca do juiz no tribunal porque usou IA para fazer a defesa ou a acusação, e a IA inventou um monte de caso que não existia para tentar justificar ali o ponto e embasar a própria defesa ou acusação, e inventou caso com o número do caso, com descrição, o nome bonitinho, e nada existe. Então ainda é um desafio, né? Muito bem. Agora, falando em IA, a gente comentou aqui algumas vezes da semaglutida, né, Bia? Você tem um conhecimento bem grande a respeito disso, e você mandou um link interessantíssimo do pessoal de medicina de Stanford que identificou uma molécula natural e não é golpe, hein? Não é golpe. Não é esquema de pirâmide, nada disso, mas é uma molécula natural que traz os efeitos parecidos do Ozempic, mas sem os efeitos colaterais, né? Exatamente, os efeitos gastrointestinais, né? Eu já expliquei que a semaglutida é um agonista da GLP-1, ou seja, ela imita o glucagon, né? Agora, essa molécula nova que foi descoberta por inteligência artificial, olha que legal, a BRP, ela vai lá no hipotálamo. Então, a ação dela é suprimir o apetite lá no hipotálamo. Isso é bom para umas pessoas, ruim para outras, mas quem tem muito efeito colateral, e é muito comum, não só por ser um medicamento metabólico, mas qualquer medicamento biológico, quimioterápico, eu sei porque eu tomei um monte, gente, dias vomitando às vezes, sabe? Nossa. E não sei especificamente da semaglutida como que é a porcentagem, a prevalência desses efeitos colaterais, mas tá aí, uma opção legal e descoberta por recursos de inteligência artificial. Aquilo que a gente já discutiu aqui também, não vamos nos estender, né?
Mas você tem aí softwares hoje que prevêem moléculas, dobraduras de moléculas, ligação, né, ligação ao receptor. Então, é muito legal e vocês vão ver, já falei também, né? Nos próximos anos vai surgir muita molécula descoberta a partir desses softwares, como AlphaFold e outros, né? Então, é isso, gente. Proteínas, genes, proteoma, inflamossoma, que agora está começando a entrar no radar da galera também. O que é inflamossoma, imunossoma, anticorpos, né? Está tendo um movimento aí também para começar a se criar, porque produzir anticorpos, gente, até chegar para as pessoas, fazer alguma terapia, é muito trabalhoso, porque um organismo tem que produzir esses anticorpos que você vai purificar e distribuir. Mas a partir do momento que você criar um anticorpo aí de forma artificial, né, olha, uma oportunidade aí, né? O que eu aprendi também são como é que eu tô caçando aqui, os pró-hormônios, que é onde está a chave toda dessa molécula nova, essa BRP, porque pelo que eu entendi, o que acontece é que existem esses pró-hormônios que eles naturalmente são inertes, mas aí o que acontece é que algumas proteínas batem lá nesses pró-hormônios e quebram eles em moléculas menores, ou que são os peptídeos, né? E isso funciona como um hormônio para regular alguns processos de organismo, né? Exatamente. Aí que foi o desafio que entrou a IA, que foi uma parte interessante, né? Porque você analisar essa molécula grande, analisar a combinação de quais são as menores que você consegue quebrar, para depois medir isso e o resultado que ia ter no organismo, ia ser muito trabalhoso, né? Então o que eles pegaram foi de 20 mil desses e usaram um algoritmo para fazer a simulação de quebrar em pedaços maiores, menores, medir como é que isso ia influenciar e interagir com o organismo. E com base nisso, eles filtraram para as que seriam interessantes para esse uso específico e encontraram lá coisa de 300. E aí, manualmente, deu para ir cavando e explorando e escovando ali até chegar nessa BRP. Né? Então, exatamente. O uso de IA foi mais para fazer um processo inicial de análise e filtragem, que é muito mais rápido do que o manual, que aí com base nisso deu. Muito interessante, bem legal. Muito legal. Agora, o Albert mandou aqui sobre IA um relato dele de como que está usando IA como uma espécie de copiloto de diagnóstico para o cachorro dele. Ele falou que tem todo o histórico do cachorro em notas do Evernote, desde o primeiro dia que chegou em casa. Então, ele tem plano de saúde, ele faz ali exame sempre, consulta de rotina, ele digitaliza as medicações, as vacinas, tudo, né? E de tantos em tantos meses ele coloca algum resumo sobre o histórico do cachorro, o que ele faz, comportamento, exercício, atividade que eles fazem juntos. Em janeiro, eles fizeram uma bateria de exames de rotina que mostrou a creatinina um pouquinho acima do normal. Aí o veterinário suspeitou que era um problema renal, mas com novos exames isso foi descartado, e quando ele processou as informações que ele tinha junto do relato do veterinário usando IA, a IA sugeriu que poderia ser por conta de um nível de exercícios mais alto dele. Ele falou que o cachorro é um bulldog inglês diferente da maioria, que é super atlético, é musculoso, pratica exercício com regularidade, e a IA explicou que exercícios, principalmente próximos da data do exame, poderiam influenciar no resultado. E é por isso que exame de sangue falam, sem exercício pesado por 8 horas antes, né, coisa assim, né? E aí, um outro exemplo também foi o resultado das ultrassonografias, que ele faz de 6 em 6 meses no cachorro, e que ele tem uma pequena inflamação na próstata que não sai. Falou que não é doença, remédio não faz efeito, e a IA sugeriu que poderia ser por conta de comportamento dele ao marcar território. Porque mesmo sendo um cachorro castrado, ele não faz xixi de uma vez só, né? Faz de pouquinho em pouquinho, marca território e geralmente prende até o momento de sair de casa. E quando ele levou essa hipótese para o veterinário que fez a ultrassonografia, né, que não é de rotina, ele confirmou que provavelmente é isso mesmo. Interessante, né? Eu já tinha ouvido algumas coisas com humanos, né? Esse negócio de segurar, gente que trabalha em telemarketing, assim, tem uma taxa muito... Tem empresas, gente, que os intervalos permitidos, assim, para você ir em banheiro e tal, são limitadíssimos por dia. É um absurdo isso, tá? Não sei como é que tá, se tem alguma jurisprudência, Nosso amigo Jorge Araújo aí pode dar uma atualizada pra gente sobre isso, mas eu li que tem algumas coisas sobre isso, e essas pessoas costumam ter problemas, né, em bexiga, próstata, justamente por ficar segurando aí por muito tempo, né? Agora, nunca tinha pensado por esse lado dos cachorros, né? Interessante pensar sobre isso, né? E olha como a IA traz insights legais
quando a gente leva informações a ela e começa a bater papo, desenvolver. Eu gosto muito de fazer isso quando eu estou estudando, né, um assunto novo. Eu pergunto, e isso, e aquilo, e tal. Às vezes até os meus próprios exames, né? Eu falei para vocês que eu estou em fase de mudança de medicamento. E eu medi meu VHS essa semana. Meu VHS foi o mais baixo nos últimos 5 anos. Assim, eu consegui baixar em 2 meses. Sem mudança de alimentação, exercício, nada disso, né? Só com a medicação nova. Mas a medicação também mexe no metabolismo. Então, diminui a ansiedade, diminui a compulsão, você sente menos dor, você relaxa mais antes de dormir, não tô demorando mais tanto para pegar no sono. Então mexe em tantas coisas que às vezes você precisa desenvolver uma conversa com a IA e ela começa a juntar as variáveis ali de uma forma que faça sentido. Aí você checa, procura os papers, a bibliografia e realmente as coisas fazem sentido, né? Muito interessante, muito legal, Albert, a sua conclusão aí. Se você tiver mais algum insight aí com o seu veterinário, e traga aqui pra gente, tá? E melhoras pro seu companheiro. Sim. Então, o que eu achei especialmente interessante é que a gente vê muito esse tipo de coisa. Fiz o exame de sangue e joguei na IA pra ela falar o que significa, né? E eu, com base em nada, vou chutar que a quantidade de dados de exames de humanos é maior do que a quantidade de dados de exames de animais, de cachorros. Eu não sei se depende da raça, uma coisa mais específica, né? Então, no caso dele, né, que é o bulldog francês. Então é interessante usar para isso e a gente vê como a internet é grande mesmo. E usar a internet inteira para treinar alguma coisa vai fazer diferença, porque mesmo se for menor o corpo de dados para treinar o exame de sangue de animais, ainda assim dá para ter uma certa utilidade. Eu tenho certeza que alguém está escutando e falando assim, nossa, mas isso eu poderia ter descoberto no Google. Sim, a diferença é você ter os dados específicos daquele exame analisados junto com o corpo de conhecimento que você demoraria mais para encontrar no Google, com outras coisas que vão ser caminhos errados ou caminhos diferentes. Então, esse tipo de coisa é uma contribuição. E um follow-up em tempo real, eu achei aquela matéria que eu comentei sobre citações, é um estudo de 8 motores de busca com IA, que encontrou que eles deram citações erradas em artigos de notícias em 60% dos casos, e que o Grok 3 respondeu errado em 94% dos casos. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser se aprofundar e ver metodologia, como é que foi o desempenho de cada um, etc. É interessante. Muito bom. Não, eu acho perfeito, e o Evernote é perfeito também para você fazer um follow-up de diagnóstico, de sintomas. Eu tenho no meu aqui, desde que eu tive o diagnóstico da minha doença autoimune lá em 2010, compartilhei, né, até na época meus médicos até instalaram o Evernote, né, tanto que eu enchi o saco deles. É porque muita coisa eu não sabia dizer, eu fiquei hospitalizada, então eu não vou lembrar se perguntar algumas coisas. Então tá lá, tem o meu prontuário lá, o meu dossiê. Quando você sai do hospital, às vezes você tem um dossiê gigantesco, assim, todos os exames que foram feitos. A primeira internação foi 11 dias. Gente, era um calhamaço de exame. Eu escaneei tudo, botei lá. Eu não tinha nem condições de analisar um por um daqueles exames. Anos depois eu descobri que eu tive uma sepse no hospital, que ninguém falou nada. Nossa! Pois é, olhando a PCR, olhei os valores, assim, que no início estavam muito alto, mas depois estava um valor que indicava sepse, né? E eu fui internada com infecção urinária e tal. Virou pielonefrite e... Engraçado que não falaram pra minha família, não falaram pra mim. Se falaram, eu não lembro também, porque eu chorava de dor todo dia. Mas anos depois que eu olhei com calma, assim, eu falei, caraca, eu fui internada com... Não era pielonefrite, eu já tava com sepse. Então, é interessante você ter esse histórico, guardar, escaneia todos os seus exames, coloca numa plataforma que você confia, no meu caso aqui é o Evernote, então tá lá, gente, desde 2010, são 15 anos, todo exame que eu faço de imagem, de sangue, tudo tá lá. E, como eu já falei pra vocês, né, meu sonho é ter um BIA GPT e gerar relatórios de todo o meu histórico, porque por enquanto todas essas análises que eu faço é na unha ali, dá um trabalhão, gente, vocês não têm ideia. Ai. Excelente. E para finalizar aqui os follow-ups, eu acho, o André mandou pra gente as ferramentas que fazem parte do dia a dia dele, né? A gente falou na semana passada, eu falei das minhas, a Bia comentou, né? Você comentou das suas também. E ele falou, né, sobre Apple Notes com notas rápidas, o Obsidian que substituiu o Evernote, né, que ele usou por uma década o Evernote, mas acabou migrando aí para o Obsidian, virou o segundo cérebro,
E o GoodNotes 6 é o caderno digital. Então ele faz essa tríade, essa trinca para diferentes tipos de anotações. O Dropbox armazena na nuvem, ok, né? O Things 3 é para gerenciar tarefas. E ele descobriu recentemente também o Timestripe, que ele falou, gerenciamento de metas e projetos. Descobri essa madrugada, explodiu a minha mente, então tá fresquinho aí na cabeça dele. Muito o link bom. de tudo vai estar na descrição. Ele usa o Fantastical para calendário, o Apple Mail para e-mail, o Readwise para ler depois artigos, né? E falou um pouquinho sobre o Alfred e o Raycast, que fazem a função que é meio complementar do Spotlight do Mac, né? Tá. Aí ele fala que sim, assim como eu nunca me acostumei, isso eu dizendo, né? O Marcos nunca acostumou com o Raycast, que tem coisas demais, ele fala que por isso sempre usou o Alfred, porém tudo mudou na última semana com o lançamento do Raycast AI Extensions. Ele falou que é meio que uma automação via IA bem bacana, te deixa digitar em linguagem natural, ele vai executando várias tarefas num determinado aplicativo, e ele segue que acabou assinando a versão Pro do aplicativo, que possibilita usar esse recurso e abriu a porta para poder usar LLMs direto lá pelo Spotlight, o que mudou o workflow de IA. Ele falou que não tem mais usado aplicativos ou sites e descobriu um mundo de possibilidades usando o Raycast, como, por exemplo, resumir um vídeo do YouTube direto ali pelo Spotlight. Interessante, né? É, muito bom. Não tô usando mais Mac, mas eu gosto de acompanhar essas novidades, assim, porque me parece, né, que a IA nos sisteminhas da Apple ainda tá um pouquinho atrás comparada com outras que já estão mais evoluídas, né? Mas sempre tem uma expectativa, né? O que a Apple vai fazer? Então, eu acho que esse sistema aí de... A Apple tá com uma chance aí de deixar a Microsoft para trás, porque o Copilot integrado ao Office aí ainda tá deixando a desejar, né? Mas, claro, e tem os apps de terceiro, esses brilham sempre. O Fantastical é maravilhoso, é caro, mas quem usa diz que vale cada centavo, né? GoodNotes é sensacional. Que mais que ele falou aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. O Apple Notes, ele é simples, né? Ele é básico, mas eu tava vendo quando saiu o último iOS, né? A atualização, eu falei, nossa, como ele tá legal, né? Ele tá fazendo muita coisa legal. Captura e guarda coisa lá direitinho. Eu acho que para o usuário básico, assim, que não somos nós, evidentemente, aqui no podcast, vocês, eu acho que ele vai cumprir muita coisa. Já é o básico do básico para a pessoa ser minimamente organizada. Então, incentive aí seus familiares e amigos, pessoas próximas a usar o Apple Notes aí, colocar os reminders que funcionam super bem. Eu lembro no início do iOS Reminder era um pesadelo. Nunca funcionava, mas agora parece que tá bem maduro. E é isso, gente, muito legal. Excelente. E o Alfred, para quem não conhece, ele foi uma espécie de primeiro Spotlight parrudão para Mac, porque você já colocava ali, por exemplo, um mapa, e aí o que você queria, ele pesquisava já no Google Maps, por exemplo, que é uma coisa que o Spotlight por anos não fez. O Spotlight melhorou muito nos últimos anos por influência da utilidade extra que veio aí do Alfred, e o Raycast veio na cola, é um pouco mais recente, e é o que ele comentou, que eu comentei, né? Ele é tão poderoso que eu acho ele confuso demais, mas especialmente pra galera de programação, adora o Raycast, que você já vai lá, dá os git commit direto por ele lá, já fica muito fácil de fazer esse tipo de administração. Então, eles pegaram bastante esse poder e com as extensões de IA para você jogar o LLM direto ali, ou basicamente você conectar por ele com LLMs direto, é uma coisa a menos, uma etapa a menos, reduz aí o atrito. Isso desde o começo se mostrou bem poderoso mesmo. Assim é como o Poe, né? Você perde um pouquinho ali de recursos nativos das ferramentas, mas para uma consulta rápida, que você poderia fazer só por uma API, uma coisa assim, é muito mais rápido fazer desse jeito do que você ir lá, feitos maias, entrar, chatgpt.com, ou até usar o aplicativo, né, dependendo de como é que for o seu fluxo de trabalho, porque você complementa o LLM com o resto de tudo que o Raycast tem a oferecer. Então vale dar uma espiada, vale dar uma chance, vale conhecer o Alfred também, eu vou deixar os dois links aqui na descrição, e aí vocês, claro, podem falar as impressões de vocês, como vocês têm usado, que eu acho que isso pode ajudar mais gente ainda aqui que escuta o podcast. E é tempo de vida, né? Ter uma busca parrudona, assim. Você não precisa ir no app, um por um, abrir. Ainda que você tenha um atalhozinho na tua frente ali. Pô, você não fica toda hora abrindo o app, site. Vai somando esse tempo que você vai perdendo, aí abrindo o navegador, escreve o site, abrindo o app. Não, você vai direto ali
e no fim do dia vai somando, seu trabalho rendeu mais e você termina tudo mais cedo. Isso é maravilhoso, né? Eu sou fã desses micro gerenciamentos de tempo, porque todo mundo tende a ignorar, mas a gente sabe que quem tá fazendo tarefa repetida o dia todo santo dia, sabe, né, que é tempo de vida que você ganha. Totalmente. Agora, Bia, você mandou pra mim nessa semana um print de algumas extensões de IA no Todoist. Acho que foi uma coisa que você comentou que você ia mostrar pra gente e chegou, né? Chegou, eu não sei quando, tá? Eu já sei que eles estavam mudando as extensões pro Google Calendar desde o finalzinho do ano passado, né? Mas, gente, eu tava de férias, tava abrindo pouco Todoist, agora eu voltei a usar com tudo. Aí eu vi que tem as extensões ali, pareceu um assistente de IA, olha que legal. Só que como eu tava bem atribulada ali, me preparando, me organizando, eu não fui muito a fundo. Então, só quero avisar pra vocês que essa semana eu vou explorar esse assistente de IA no Todoist. Tem algumas expectativas, algumas coisas que eu gostaria, assim, sobre tarefas que eu já concluí há muito tempo, que eu queria lá descobrir quando que foi. Parece bobagem, gente, mas às vezes por exemplo, quando que você vacinou o seu gato pela última vez? Quando que você fez a vacina para tal coisa a última vez? Coisa que você não fica guardando, não fica anotando. Mas se você cria uma tarefa, fica lá no Todoist como concluída e ele salva a data de conclusão. Então tem algumas coisas que podem ser interessantes você resgatar. E é chato pra caramba, praticamente impossível fazer isso na interface atual do app. Então tem algumas expectativas aí, não mexi, vou mexer aos poucos ao longo da semana. E já tô adiantando isso aqui hoje, porque eu quero que quem usa, também dê uma fuçadinha lá e conta as impressões pra gente. Aí semana que vem a gente conversa sobre isso melhor. Excelente. E agora eu quero entrar aqui, a gente tá voltando, a gente não, né? O pessoal que vive de estudos está voltando agora às aulas, acabou o carnaval, vai começar o ano. Eita, a gente fala muito aqui sobre os métodos para otimizar os estudos, partindo da premissa de que, poxa, que interessante, que legal, a gente vai se aprofundar em alguma coisa, que bom, ficar sabendo mais. Mas nem sempre é assim, né? Tem coisa que fala, nossa, eu não acredito que eu vou ter que estudar esse tema que eu detesto. Como que eu vou conseguir me concentrar para ler esse maldito livro que eu nunca vou usar na minha vida, mas eu preciso para passar na prova, para fazer o trabalho. Então, isso é um desafio enorme, né? Você manter o foco, a concentração, quando é difícil, quando é desconfortável, quando não dá, né? E ninguém melhor do que para falar sobre tudo isso do que Bia Kunze, com o seu histórico e o presente bora lá. de estudos. A gente vai abordar isso bem a fundo, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está patrocinando mais uma vez o Área de Trabalho e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois, assinando o plano anual, 3 meses de bônus, de brinde no fim desse ano, mas tem que ser por meio do link expressvpn.com/adtrabalho. Se você viajou no carnaval ou se você costuma viajar com frequência, você sabe que depende de Wi-Fi que você não conhece, os Wi-Fi gratuitos ou às vezes pagos, mas ainda assim, o modo avião, por exemplo, né? Você paga, mas os seus dados são uma parte aí do preço da conexão. Então eles ficam de olho nos sites que você acessa, os servidores, os serviços, os aplicativos, os streamings, os conteúdos, por quanto tempo, qual que é o seu aparelho, para poder saber quem é você e depois te vender publicidade direcionada ou pior, repassar seus dados para terceiros aí para fazer direcionamento, mas com o ExpressVPN você diz não, os seus dados são seus, você não quer compartilhar, você não compartilha e nem ela fica sabendo de nada disso. E a parte de streaming, para quem usa muito streaming, é excelente você usar ExpressVPN, porque você pode se conectar aos coisas de 100 países que eles oferecem, servidores do mundo inteiro, e você vê o catálogo desses países que é diferente do catálogo que tem aqui no Brasil. Geralmente é maior, mas o ponto é que é diferente. Se você quiser um filme que não tinha em nenhum lugar, se você usar ExpressVPN, você consegue achar em algum lugar do mundo, você encontra esse filme para assistir. Eu uso ExpressVPN todos os dias, assim, aqui em casa para ver o Max, principalmente, que tem bastante coisa que eu assisto. Então, para conhecer melhor, ver como é fácil colocar no seu telefone, no computador, no tablet, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV, que é como eu uso, no roteador de casa direto, se você quiser, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/adtrabalho ou usa o cupom ADTRABALHO no checkout, testa por um mês de graça e depois, assinando o plano anual, são 3 meses de bônus. Então, no fim das contas, são 4 meses de graça aí para você assinar por um ano em expressvpn.com/adtrabalho ou clicando na descrição para cair já com o cupom aplicado.
Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda Gigahertz. Muito obrigado ao pessoal da ExpressVPN, que traz sempre os melhores documentários para eu assistir aqui e muitas dicas legais, muitas plataformas legais que eu consigo explorar a contento que eu não conseguiria se não tivesse a ExpressVPN. Excelente, muito obrigado. E vamos lá, Bia. Suponha que eu for voltar às aulas agora, for fazer a última etapa da minha pós-graduação e, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir me concentrar com esse assunto que eu sempre detestei, mas tenho que passar por ele? Qual que é o caminho das pedras? Vale lembrar que isso serve para todo mundo. Quem está estudando um idioma, quem está fazendo uma graduação, uma pós, para estudantes de alto desempenho, que são aqueles que estão estudando para vestibular, para concurso, embora seja um pouquinho diferente, né, a abordagem de um estudante convencional para um estudante de concurso, né, as dicas aqui valem para todo mundo, tá? E são dicas que eu fiz um apanhadão, peguei um balaio de feedbacks de ouvintes, cada hora alguém perguntando de uma coisa, né? Desde, esse livro é muito difícil, como é que eu faço para ler um livro difícil? Explica aquele negócio de color coding, como é que funciona? Que mais? Como é que eu hierarquizo aqui tópicos de estudo? Muita coisa do que eu mostrei lá no Work and Study With Me. Então eu prometi, calma, que uma hora eu vou pegar todas essas dúvidas e vou solucionar tudo de uma vez só, vamos falar sobre todas ao mesmo tempo, porque são questões muito parecidas, tá? Então, chegou a hora, gente, vamos falar um pouquinho primeiro de ambientes, rituais, tanto para estudo como para trabalho focado, né? Eu sei que desenvolvedor tem muito esse negócio de ritual, de ambiente. Olha, o estudo para você é muito importante, né? Você está numa fase importante aí para um concurso, está fazendo uma faculdade, ou então você mora aí no seu home office porque é o seu ganha-pão, vale a pena investir no ambiente mais confortável e produtivo possível. Não é jogar dinheiro fora. Às vezes é uma bobeira, gente, uma luz de LED que fica em cima do monitor no lugar de uma lamparina convencional, por exemplo, como eu já falei aqui, né? Muda as coisas de um jeito assim que vocês não têm ideia, tá? Então vale a pena investir nesses pequenos confortos. Uma blackout, às vezes um ar-condicionado silencioso, né? Poxa, tá um calorão e tal, mas bom, você tá ganhando sua vida, né? No seu home office ali. Será que não vale a pena mesmo investir num ar-condicionado aí de última geração, split, aqueles silenciosos, né? Evidentemente, né? Para não interferir no seu trabalho. E ar-condicionado agora também é meio que obrigatório, né? O mundo mudou, as temperaturas mudaram e muita gente está sofrendo aí para se adequar. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado porque um ambiente confortável está diretamente relacionado com o seu desempenho. Então, faça um esquadrinhamento aí no seu cantinho de estudos, no seu de trabalho. O que está te incomodando? Anote. Por que não está perfeito? O que está tirando a minha concentração? Às vezes é ruído, né? Que vem da rua, ou você tem criança, ou bicho em casa, ou vizinho, né? Investir num fone poderoso, um cancelamento de ruído, pode significar muito na sua rotina. E às vezes tem, nem digo esses fones que a gente usa para música, para assistir vídeo, mas tem um da 3M, que ele é uma concha gigante assim, Marcos, eu não sei se você já viu. Da 3M? Porque é aquele pessoal que usa britadeira. Ah! Muita gente que estuda para... Vocês não vão acreditar na quantidade de pessoas que compram aquilo lá, quem está estudando para concurso, para vestibular, alguma coisa assim, porque realmente vive num ambiente poluído. É família barulhenta. A maior reclamação que eu tive é a família barulhenta. É a mãe, a tia, a sogra, cachorro, papagaio, vizinho, criança chorando, só aquilo lá salva. Então, se é esse o seu caso, não tenha receio, vai lá, procura aquele... Eu não vou lembrar da referência agora, mas se o Marcos dá uma procuradinha rápida, ele já acha e traz aqui pra gente. Tem de diferentes níveis de cancelamento de ruído, tá? Então, vale a pena investir. E quem investiu fala, minha vida mudou radicalmente. Já achei aqui. Aí, viu? Então... Me parece ter uma distinção entre fone de ouvido e abafador. Eu achei 2 abafadores da 3M. Certo, abafador.
Ele abafa a redução, faz até 22 decibéis de redução, outro 19, é parecido, mas essa distinção é importante, né? Então já encontrei alguns aqui. Muito bem lembrado. Eu falei fone de ouvido por costume, porque eu uso fone de ouvido, mas... mas eu cacei por fone de ouvido no site 3M e voltaram os abafadores. É um fone de ouvido com esteroides, vamos dizer assim. Tudo vizinho. Excelente. É tudo vizinho. Exatamente. Então invista, tá? Vale a pena. Então quem trabalha em home office, quem precisa estudar e tem uma família realmente barulhenta, às vezes é só isso que salva, tá? Alimentação, hidratação, se for o caso ali, coloque uma garrafa com bastante água para você não ter que ficar levantando, interrompendo. Essas pequenas interrupções, a não ser que você faça nos intervalos programados, tira também a sua concentração. Porque às vezes você encher a sua garrafinha de água, você vai encontrar a sua mãe lá embaixo assim, já pedindo um favor para você. Né? Então, filho, já que você vai beber água aqui, vai lá no mercado buscar não sei o que pra mãe. Né? Porque tem família que acha que se você tá em casa, né, tá lá no seu quarto, você não tá fazendo nada. Não, mas eu estou estudando. Mas não é uma coisa importante, vamos dizer assim. Home office. Home office não é uma coisa importante, não é igual trabalho normal. Ainda tem isso, gente. Infelizmente, as gerações mais antigas, aí, pai, mãe, vovó, ainda acham que trabalhar no computador não é coisa séria, entre aspas, né? Então, alimentação, hidratação, faça ali intervalos programados. Se for o caso, deixa a água ali separada, já do seu lado. No meu caso aqui eu tenho a máquina de café aqui no escritório, então às vezes eu tô gravando até o área de trabalho que vocês escutam, né? Não tomei café ainda, eu pego, faço cafezinho aqui na gravação mesmo, tá do meu lado. Tô tomando, tô lendo as pautas, então sem interrupções, tá? E o método de estudo baseado em evidências, né? Cientificamente mais positivo, vamos dizer assim, com o maior número de evidências, são as revisões ativas e intervaladas. Ou seja, você precisa estar constantemente revisando aquilo que estuda e fazer um espaçamento entre essas revisões. Então, quem me acompanha sabe, eu falo isso, que é melhor estudar um pouquinho todo dia do que pegar só um sábado ou um domingo e ficar o dia inteiro lá pendurado. Vai chegar uma hora que seu cérebro vai cansar, não vai render igual. Tá? Então, ainda que você chegue cansado à noite, nossa, meia-noite, cheguei em casa, eu só quero tomar um banho e dormir, tira uma meia horinha ali, toma o seu banho, prepara uma coisinha para você comer, então enquanto você come ali, você já está revisando as aulas do dia, tá? Faz uma diferença enorme. Falando assim, muita gente não acredita, mas faça que você vai entender, tá? Passa 10, 15 dias, você começa a ir nas aulas, parece que os assuntos estão sempre frescos na mente. Então, considere fazer esse esforcinho aí de meia horinha a mais nos dias que você tem aula, compensa, tá? Agora as anotações também, cientificamente mais comprovado, né, são os mapas mentais, a hierarquização, enfim, aquelas notas que não são lineares, tá? Vocês vão ver Studygram e pessoal, essas comunidades nas redes sociais de concurseiro, vestibulando, aquelas anotações lindas, né? Parece um trabalho artístico. Isso não funciona na prática. Sinto muito decepcionar quem gosta de fazer anotação bonitinha. Eu também amo canetas coloridas, mas não dá, gente. No dia a dia, você vai perder um tempo absurdo com isso. Vai gerar uma sensação de um prazer pelo trabalho artístico, assim, mas é uma falsa sensação de estar dominando o conteúdo quando isso não vai acontecer, tá? Vai lá, vai no seu OneNote, hierarquize os seus slides, ou então pegue papel, caneta, tablet ali, se você tiver mais tempo, né? Eu recomendo sempre que você escreva à mão, tá? Eu sei que para muita gente, às vezes não dá, você precisa digitar, precisa revisar de alguma maneira, é melhor do que só ler, tá? Digitar é melhor que só ler, mas melhor que só digitar é escrever à mão, seja digital, seja no papel e caneta, tá? E o color coding, não subestimem o poder do color coding. Usar cores para associar informações de uma mesma natureza ajuda muito nas conexões neurais ali na hora de você recordar posteriormente essas informações, né? Então, quando eu estava estudando bioquímica, genética, biologia molecular, eu meio que usava um color code lá de rosa para proteína, roxo para enzima, então eu já ia procurar todas as enzimas que estavam relacionadas num determinado sistema ali, meu olho já ia esquadrinhar o roxo ali.
Então, mentalmente, eu já fazia uma lista. Beleza, essa e essa enzima estão envolvidas nesse processo. Então, ajuda muito, tá? Então tá, isso sobre ambientes e rituais, né? Agora, sobre os livros chatos, livros difíceis, a gente tende a ler aquilo que a gente gosta, a gente dá mais atenção àquilo que a gente gosta, porque a gente gosta, é confortável, tá? Mas o que vai fazer você crescer, evoluir, é a dificuldade. É que nem quando você começa a fazer musculação, né? Você se acostuma com aquele peso ali, fica fácil. Você vai lá, feliz da vida, que legal, né? Tô puxando aqui esse peso, eu tô muito bom, eu sou muito foda. Mas não, se quiser evoluir, você vai ter que botar uma carga a mais ali. Com o cérebro é a mesma coisa, tá? O que vai fazer você crescer é pegar aquele assunto chato, difícil. O bom de um curso superior, né, quando você escolhe pela sua vocação, pelo seu gosto, é que a maior parte das coisas tem um propósito para você, mas sempre vai ter aquelas disciplinas, aqueles assuntos que são um pé no saco, mas que lá na frente você vai ter que dominar, senão você não evolui, tá? Então, livro chato e difícil, você vai ter que criar um método para destrinchar, tá? Às vezes é desafiador, é assustador, o livro é grande. Nossa, livro de exatas, então, você pega um lá de McFlu, que é o terror dos engenheiros, meu Deus do céu, né? Comece ali estruturando, tá? Pega a ementa, né, da disciplina, ou do seu curso online, isso vale para cursos online também. Então, independente da disciplina ou do curso, vai ter ali os tópicos, né, o cronograma, os assuntos abordados na disciplina, é por ali que você tem que começar, tá? Pega esses conteúdos, estruture, tá? Se você tiver com um livro físico, coloque aquelas flags, eu faço muito isso. Eu marco os capítulos com flags e numero. Por quê? Porque depois eu quero procurar uma informação, eu tenho lá no meu Evernote, eu marco a flag, ou pela cor, ou pelo número, e eu sei onde achar. Tá? Porque livro físico é um porra e ficar procurando coisa, a gente fica muito mal acostumado com PDF e e-book. É tão bom, né? A gente vai ali na busca, achou. Agora fazer busca em livro de papel, às vezes eu faço, meu Deus, como é chato ler livro de papel e buscar informação, né? Então as coisas que são importantes, coloca uma flagzinha ali, numere, tá? E pegue uma nota, né? Ou de papel, ou no Evernote, no OneNote, no Notion, onde você quiser, e comece a estruturar a partir dessa fragmentação de capítulos, tá? Então, você vai pôr as flags ali, vai marcar capítulo tal, assunto tal, né? Seguindo a ementa. Tem disciplinas que o professor vai falar, olha, não é o livro inteiro, evidentemente, tá? Vocês vão estudar o capítulo 4, 5 e 8, por exemplo. Beleza. Aí você vai lá no 4 e não entende nada. Não tenha vergonha de recuar. Tá? Se você não entendeu o capítulo 4... provavelmente vai ter uma introdução, vai ter um capítulo 1 lá. Então, não se envergonhe, né? Não precisa contar para ninguém que você não entendeu nada. Vai lá você mesmo, recue, abra lá o ChatGPT, o Claude, o Notebook LM, seja quem for, e peça para ele explicar as coisas que você não entendeu, né? Adeque a linguagem, né? Fale como se eu tivesse 15 anos, como se eu fosse um estudante secundarista. Beleza, ele vai adequar a linguagem para você. Então, às vezes, para você crescer, né, para você dar um passo à frente, você precisa dar 2 passos atrás. Faz parte da vida, tá? Isso não é demérito nenhum. E as melhores pessoas, as mais competentes, sempre fazem isso, tá? Então, não é demérito nenhum, tá? Então, você vai parear os seus tópicos de estudo com a ementa do professor, sempre esclarecendo os pontos mais obscuros. Por isso que eu gosto também do OneNote, do Evernote, do Notion, porque você consegue criar os bullets ali, bullets e sub-bullets, e tópicos e subtópicos, e aí você quer adicionar uma informação num outro tópico anterior que você esqueceu, você volta lá, adiciona no papel. Isso é mais difícil de fazer, né? Você pode talvez começar a fazer isso digitalmente, e posteriormente, na hora de fazer as revisões, faça com papel e caneta, que vai ajudar a memorizar, tá? Marca-texto, gente. Nossa, eu recebi muita pergunta sobre marca-texto. Às vezes eu posto foto, eu tenho marca-texto bonitinho, coloridinho, mas cuidado, tá? Você começa a sublinhar, eu acho que eu já falei isso aqui em alguma área de trabalho. Sabe quando você faz uma prova, cai uma pergunta, você não sabe responder, mas você lembra a página e a cor da resposta que você pintou? Nossa, eu tava no cantinho ali, eu lembro que eu pintei
de cor-de-rosa e você não lembra o que você pintou. Cuidado, gente. Marca-texto gera uma sensação. Você acha que conhece o assunto, mas você está criando só uma familiaridade com o assunto. Então dá uma sensação de segurança que é uma armadilha. Por isso que eu falo, se você for usar marca-texto, para marcar só palavras-chave e conceitos, marque, mas vá para o papel e para a caneta e tudo que você pintou, passe para o papel e a caneta para você desenvolver depois sozinho, tá? Então, usar marca-texto só faz sentido se você usar aquilo lá para processar em algum material separado, numa anotação, num caderno, tá? A função de marca-texto é isso, tá? E o color coding, eu basicamente uso só 3. Antigamente usava 4 cores, eu uso só 3 cores, né? O rosa para conceitos, para títulos, o amarelo para as explicações e o verde é o meu coringa, eu uso para tudo, hoje em dia até marca-texto digital, porque o verde é aquilo que eu quero, que eu não entendi muito bem, ou que eu quero responder e esclarecer depois, não naquele momento, mas depois. Então é bom, porque eu pego um livro, um caderno ali, eu já procuro tudo que tá de verdinho e eu já sei que aquilo ali eu fiquei em dúvida. Não preciso ficar lembrando, o que era aquilo que eu não entendi mesmo? Não, tá verdinho ali. Beleza, você chega em casa, vai lá, vou estudar isso aqui que eu não entendi. Tranquilo. E depois não esqueça de tirar o verde. Por isso que é bom usar aquele marca-texto que apaga, né? Porque aí você não fica procurando eternamente uma coisa que você já estudou. Então, use o Color Code para isso, tá? O que mais? Estudar em ordem incremental. Vocês que são de exatas, né? Quem faz cálculo, programação, sabe que o estudo ele é do mais simples para o mais complexo, tá? Então você tem que estudar em ordem incremental. Se você levar com a barriga, vai chegar num ponto depois que vai estar tudo tão difícil, você vai se perder, que vai dar aquele desespero e você vai acabar desistindo de tudo, não, isso não é para mim, não quero mais saber. Então, sim, você vai ter que voltar para conceitos mais simples se você não entender aquele atual. E por que a matemática é o pesadelo de todo mundo? É exatamente por isso. Você começa ali nos primeiros anos do ensino básico, levando dificuldades para frente, coisa que você nunca entendeu direito, e aí, quando vai ficando mais complexo, você se perde e você passa a criar ódio da matemática. Coisa que não acontece com história, geografia. Um ano você vê a história do Brasil, no outro ano lá, a história antiga, não são coisas incrementais, né? Então, matemática, programação, é assim. E se você chegou num momento que você empacou, porque não está conseguindo acompanhar, é o momento que você vai ter que recuar e rever coisas mais básicas. E esse é o desafio enorme para autodidatas. Sim. Porque é muito, assim, quando começa do muito básico, é uma armadilha gigantesca toda vez. Começa do muito básico, você fala, isso eu já sei. Aí você pula, putz, isso aqui eu já sei o que é, beleza. Aí chega lá na frente e fala, nossa, não tô entendendo mais nada. Aí você volta pro muito básico e fala, aí desiste, né? Exato. Então acho que essa parte da dificuldade incremental, por mais chato que seja, especialmente no começo, que é o básico do básico do básico, ensina números, letras e cores, faz. Porque isso vai te colocar no trilho, porque ajuda você até, acho que, a entender, a absorver como é que vai ser o esquema da didática de cada um dos passos. E você tem que aprender, não é o aprender, que já foi o episódio aqui, mas ainda assim, você entra no trilho, né? Então, pular essas etapas incrementais é um erro que eu cometo com frequência, inclusive, mas que eu sei que ele é enorme. Então, o grande pulo do gato do assunto chato e difícil é você estudar do mais simples para o mais complexo e recuar quando você não estiver entendendo, tá? E antigamente isso era muito difícil, gente. Você tinha que procurar caderno antigo, catar livro, coisa que você já estudou e você não acha. Demorava um tempão, isso te tirava um tempo da sua vida, né? Te dava uma frustração tão grande. Hoje não, você pega os capítulos dos livros, os assuntos ali, joga lá no Notebook LM. Eu tô fazendo isso com praticamente todas as matérias que eu tenho material de consulta e de leitura, né? Aí vai lá, conversa com a LLM ali, começa a solucionar os problemas mais difíceis, né? Tendo as referências, né? Tendo um ambiente controlado, não tem perigo de alucinar. E você foca só no que interessa, que são os tópicos que o professor quer.
tá? Então o notebook LM é perfeito. Todo estudante, todo mundo que lê livros difíceis e assuntos complexos e que quer evoluir, adote o notebook LLM para sua vida, porque você ganha muito tempo. E eu tô percebendo isso de 2, 3 anos para cá, conforme essas coisas evoluem. Já falei isso aqui, vou repetir. O tempo que eu levava, a exaustão que eu chegava na época da pandemia, por exemplo, eu não chego mais, parece que eu estudo menos, eu me sinto até culpada. Eu acho que eu tô falando, não, peraí, eu tô deixando passar algo. Como é que tá sobrando tempo no meu dia? Não é possível, eu tô dormindo agora 8 horas e não me sinto mais culpada. É porque quando você coloca inteligência na sua rotina, a coisa flui, você não perde tempo com microprocessamentos, com tarefinhas, ficar procurando um caderno velho, ficar procurando um livro velho e perguntar pro coleguinha. Não, você já tem o teu coleguinha ali, que é o notebook ali, ele me conversa, eu bato altos papos. Às vezes ele erra, se engana, eu falo, acho que você se enganou, hein, aqui no área. É verdade, ele se corrige. Pelo menos o Claude, assim, ele se corrige quando você percebe um erro. Mesmo que você não saiba que tem um erro e você acha estranho, pergunta se ele tem certeza. É engraçado. Você tem certeza disso? Ele, não, veja bem. Eles dão uma engambelada ali e ele meio que se corrige sem assumir que tá se corrigindo. É engraçado isso. Às vezes eu dou risada. E é frequente. É frequente, gente. Você pergunta, fala, tem certeza? Fala, não, nossa, é verdade. Peraí, eu me embananei aqui. Deixa eu te explicar de novo. Aí ele explica de novo. Você fala assim, você tem certeza? Aí ele fala, nossa, pode crer, né? Deixa eu te explicar de novo, né? Quando você quiser ser maldoso com a LLM, faz isso. Eu vou abrir um aqui, porque eu passei essa semana que eu dei muita risada. E é um assunto de filme, quer ver? Aqui. Essa semana parece que o Garoto de Rosa Shocking fez 40 anos, tal, né? Falei, pô, esse filme é muito legal mesmo. Aí eu abri o Claude, né? Falei, como é que é o enredo do filme A Garota de Rosa Shocking? Aí lá vem ele. A Garota de Rosa Shocking, Funny Face em inglês, não. É um filme musical de 1957 dirigido por Stanley Donen e estrelado por Audrey Hepburn e Fred Astaire. A história se passa no mundo da moda. Ele falou do filme Funny Face, não da Garota de Rosa Shocking. Aí eu falei, não é esse filme, é um filme dos anos 80 do John Hughes. Peço desculpas pelo engano. Peço desculpas pelo engano, você tem razão, eu confundi os filmes. Aí ele me deu certinho as informações aqui, deu o enredo, soltou até uns spoilers aqui, malandro, né? Contou como é que o filme termina. Nossa. Mas, enfim, deu certo, né? E depois até falou um pouquinho do John Hughes. Ele fez uma trilogia de filmes adolescentes, né? O Clube dos Cinco, Curtindo a Vida Doidada. Então ele se corrige e vai um pouquinho além, né? Parece que ele se sente culpado pelas merdas que falou. E é engraçado que até dá pra entender, por exemplo, né, que o Funny Face é Cinderela em Paris. Então, de Cinderela em Paris pra Garota em Rosa Choque, se alguém não tá prestando atenção, pode até confundir os dois, né? Tá meio próximo ali os termos, mas não deveria fazer isso. Exatamente. Se você conhece os dois filmes, você começa a pensar assim, por que ele sugeriu esse filme? Você começa a fazer conexões. É uma menina triste, pobre, ela tem uma questão de classes sociais nos dois filmes também, então tem vários paralelos. E isso é legal, você começa a treinar e usar mais as LLMs, você começa meio que entrar no raciocínio que está por trás daquilo. Por que ele fez essa associação que inicialmente não tem nada a ver, mas tem a ver? O que levou ele a chegar à conclusão errada? É legal, aprender, você melhora os seus prompts com esse tipo de aprendizado, aí, esse tipo de uso, entender por que o Claude errou, né? Isso é muito legal. Mas voltando aqui ao nosso assunto. Episódio que vem, como não se distrair no meio de uma conversa. Mas tudo isso é só para dizer que desenvolva conversas, tá? Ele é bem professoral, quando você quer que ele seja um professor, ele é o melhor professor do mundo, é didático e dá exemplo. Às vezes exemplo que o professor nem falou na aula, mas ele tem um insight ali, te dá um exemplo que, puxa, agora tudo faz sentido. Então, explore as LLMs nesse sentido. Bata papo, conversa, como se você estivesse conversando com um coleguinha. Pega aquele coleguinha mais nerd, aquele que sabe tudo, sabe que só tira 10, e trate a LLM como se fosse esse coleguinha. Agora, tem uma outra questão aqui sobre adrenalina. Eu lembro que eu vi um vídeo do Wesley Delanogari faz um tempinho que ele falou sobre medo nos estudos.
Eu comecei a pensar sobre isso, não vou lembrar, gente, isso faz um tempo já, tá? Mas traz a questão aqui que a adrenalina ajuda a fixar. Isso funciona muito comigo e eu acho que com muita gente pode funcionar também, por isso que eu vou trazer a minha estratégia. A adrenalina, o que que é? Fazer simulados com tempo pré-definido, simulado com relógio, tá? Então, eu gosto muito de estudar com simulados, já falei isso aqui, então, se você já desenvolveu aquela conversa, por exemplo, no Claude, no LLM, fica mais fácil ainda, ó, sobre tudo isso aqui que a gente estudou, todos esses assuntos aqui, façam, ou então você pega todas as suas anotações de aula, transforma num PDF, joga lá e fala, agora faça um simulado sobre tudo isso aqui, tá? Com 10 questões de múltipla escolha, ou então discursiva, alguma coisa no estilo que o seu professor cobre, né? Para você fazer. Faça com o tempo pré-definido, porque você fica naquela adrenalina, né? Eu costumo fazer isso quando eu fecho um bloco de assunto. Por exemplo, todas as aulas sobre HIV. Beleza, eu terminei. Foram 3 aulas só sobre HIV, agora eu posso começar a me testar, porque esse assunto já encerrou. Então eu gosto sempre de fazer um simuladão. E você fica ali, você fica puto quando erra. Às vezes você não vai tão bem. Isso é legal porque você acha que sabe, mas não sabe, tá? Então, essa adrenalina ajuda a fixar. Porque eu lembro de erros que eu cometi 20 anos atrás, gente. É uma coisa de louco, né? Aquilo que te frustrou muito, que te gerou medo, raiva, angústia. Aquela questão que te deixou para final por meio ponto, sabe? Tudo isso fica, você lembra, gente. É impressionante como o cérebro guarda, você não sente que guarda, mas aí aparece uma situação de vida real que o seu cérebro é obrigado a recrutar aquela lembrança. É muito louco isso, muito louco. Então, essa adrenalina ajuda demais. E o mais importante é tentar entender depois, não só as questões que você errou, tá? Que você vai ter que revisar, estudar de novo, entender por que errou, mas aquelas questões que você chutou. Isso pouca gente faz, tá? Então, sabe quando você está fazendo ali um simulado e tal? Aí você vê, olha, eu vou marcar a C, porque eu acho que é a C, mas poderia ser a B. Aí você vai lá, crava a C. Se você não tem 100% de certeza, põe uma interrogaçãozinha lá, para você voltar depois que você acertou e consolidar aquela certeza que você não tinha. Ah, realmente, é a C mesmo. E por que não é a B? Acertei, mas por que eu acertei? Você se sente mais seguro depois, tá? Você confirma uma coisa que você achava que sabia, mas poderia não ser. Então, isso é muito importante também, tá? Mas que você chutou ou marcou, então, sem certeza, faça uma interrogaçãozinha no cantinho ali para você revisar também depois junto com as que errou, tá? E você pode criar metas também para esses simulados, né? Eu faço 70%, quando é uma coisa, um concurso, por exemplo, um vestibular. Para vestibular eu subo para 80% de acertos como meta, tá? Então, regule esse sistema de metas conforme o grau de dificuldade. Se você tem mais dificuldade, não domina no começo, eu coloco uma meta um pouco mais baixa. E agora eu vou contar uma coisa para vocês que eu aprendi, se eu não me engano, com o professor Pier. Que você começar a fazer simulado e ter 90% ou 100% de certeza não é bom, sabia? É muito louco. Sinal que você está estudando errado. Então, se você domina tão bem esse assunto que está tão fácil, ou você está estudando sem necessidade, ou tá fácil demais. E a segunda possibilidade volta pro papo do peso do exercício, fica fácil de levantar. Exatamente. É tão bom quando você faz um simulado e acerta quase tudo, né? Você deixa pra lá e esquece aquele assunto e parte pra outra. Mas não é, gente. Se você tá passando por um processo de aprendizado e você não é um assunto que você domina, alguma coisa de errado tem. Então, acertou 90%, 100%, vai lá na LLM de novo, manda aumentar um pouquinho o grau de dificuldade, tá? Porque você aprende melhor e fixa melhor quando você faz 70%, 80%. Você tem que ter um gap de erros ali para você aprender de verdade, tá? Cuidado com essa falsa sensação de segurança. Chega no concurso, você vai lá, eu sei tudo, tal, vai lá, confere o gabarito, depois é aquela decepção. Treinar só no modo easy não vai dar. Treinar no modo easy, exatamente. Então, errar é muito bom quando você está aprendendo. Você precisa ter aquela adrenalina, passar
por aquela frustração, xingar o professor, tudo isso faz parte, tá? Então, acertar demais gera um conforto que é muito nocivo em se tratando de estudos, tá bom? Isso também tem muito a ver com a emoção, né? Todo aprendizado, toda memória que você retém por mais tempo passa pelo sistema límbico ali, tem alguma emoção. O professor que você adorava, né? Alguma lembrança, um coleguinha de escola, às vezes o lanche, a comida da escola você memoriza, cria memórias positivas a respeito daquilo. Então, aprendizado está muito relacionado com emoção, tá? E ainda falando de assuntos chatos e difíceis, é muito comum, né? E nas federais tem às vezes professores estrangeiros, né? Professores de outros países que, além da dificuldade de sotaque, idioma, ele não tem uma didática que você está acostumado. Então, não se prenda às explicações de professores ruins. Abstraia, vai no YouTube, pega um curso online, vai lá nas LLMs, não fique se prendendo com um professor que não sabe dar aula, tá? Senão você vai passar o semestre inteiro, o ano inteiro passando raiva, né? E não vai aprender nada. Então, beleza, deu uma aula ruim, pelo menos pega as palavras-chave e vai estudar sozinho depois, tá? Deixa ele falando lá. Gente, o que eu vou confessar pra vocês, teve de aula que eu sentava no cantinho ali e tal, o professor dando aula e eu estudando outra coisa. Vocês não têm ideia. Então, eu prefiro estudar sozinha certos assuntos do que com um professor que não é lá muito didático. Então, faz parte da vida também. É bom que com o tablet você disfarça melhor. Eu tô ali e tal. Eu olho pra cara dele e faço, sim, tá, não, eu tô estudando outra coisa. Sure. Antes só do que mal ensinado. Exatamente. Então, não dê bola, tá? Não fique frustrado porque você não consegue acompanhar o professor. Procure os seus professores na internet, tá? E a minha última dica eu já falei da Barbara Oakley, Aprendendo a Aprender, tem curso, tem palestra no TED, tem livro dela. Então, vale a pena aprender um pouquinho de neurociência básica para você compreender como o seu cérebro funciona, né? Você é mais auditivo, mais visual, mais sinestésico. Às vezes eu sou muito sinestésico, aprendo muito fazendo, né? Na odontologia isso foi uma coisa muito positiva, porque eu estudava aula teórica, né? Tinha aula, depois ia lá na biblioteca, xerox, slide, sei lá o quê. Aí eu partia para a prática, aí parecia que a teórica fazia sentido, e eu voltava de novo para a aula teórica e fixava muito melhor. Então eu aprendo muito as coisas fazendo, tá? Então, releve. Quando a teoria não faz muito sentido, espere botar a mão na massa que você vai ver como as coisas vão melhorar e você vai compreender melhor, tá? Eu li um livro recentemente, que não sei se vocês querem que eu faça uma resenha, alguma coisa, que é do Robert Sapolsky, que é o Comporte-se, tá? É muito louco, sabe? Eu vou deixar um link aqui pro Marcos. O livro é bem louco mesmo. Basicamente, são as bases biológicas sobre as decisões que a gente toma. Nada é acaso, nada é livre-arbítrio. É muito louco isso. Até o que você vai decidir comer hoje no almoço. Eu vou naquele restaurante natureba ali. Não, naquele outro tem uma parmegiana sensacional. No fim eu vou na hamburgueria mesmo porque os meus amigos vão lá e eu quero ficar com eles. Então, você pensa que está fazendo uma decisão racional, com livre-arbítrio, mas não, tudo tem uma base biológica. O livro desenvolve muito isso, e eu vou deixar o link aqui, o Marcos vai colocar nas descrições, de um artigo da BBC dando umas pinceladas sobre isso, tá? O Robert Sapolsky é fenomenal. Também tem vídeo dele, palestra no TED, assistam, tá? Outra dica é a série Mentes Extraordinárias, tá? Com aquele... me deu um branco agora. O rapaz que fez o Spock, eu esqueci o nome dele. Nossa senhora, tá na ponta da língua aqui. O do Heroes também, né? Isso, exatamente. Eu já tinha... como é que ele chama, gente? Zachary Quinto. Isso. Então, Mentes Extraordinárias é baseado nas histórias do Robert Sachs, do Oliver Sacks, tá? Tanto que o nome dele é Oliver, mas tem um outro sobrenome lá. Então, é sensacional. São mentes extraordinárias sobre como funciona a mente humana. E eu acredito que a base dessa série é o livro O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu. O nome é bem louco. Isso existe, isso é uma patologia. Pessoas que não conhecem distinguir
objetos e rostos. É muito louco. Tem um nome, eu esqueci agora. Mas esse livro é justamente sobre casos clínicos, tá? Perda de memória, supermemória, envelhecimento, autismo, tem diversas situações, diversos casos clínicos. Só que o Oliver Sacks, ele é um autor para leigos, ele não é para cientistas. Então é uma leitura muito envolvente, você aprende muito e com certeza é uma leitura que vai te transformar e no final você vai se sentir uma pessoa diferente, tá? Comece por esse livro e se você gostar, leia o Rio da Consciência, que aí fala mais sobre evolução, biologia, né? É uma viajada maior, assim, ainda sobre esse assunto, né, da mente humana. Então, conhecer melhor como o nosso cérebro funciona vai ajudar você a moldar a sua rotina de forma que traga mais eficiência e mais produtividade. Fechou? Excelente, eu recomendo que todo mundo volte e escute tudo isso de novo para absorver melhor, porque a quantidade de informações aqui foi enorme, tudo super útil e sim, daria para fazer um episódio inteiro com perguntas pra gente fazer e explorar alguns desses pontos a mais aqui, eu tentar compartilhar um pouquinho das minhas experiências, minhas falhas com estudos também, porque eu nunca fui um bom aluno, né? Então dá pra complementar isso, a gente pode deixar isso para um outro episódio. Muito obrigado, Bia, mandou muito bem. Agora que você falou, me deu uma lembrança que, você falou que nunca fui um bom aluno. Tem um livro, nossa, eu li faz uns 15, 20 anos atrás, chamado Fomos Maus Alunos. Duas pessoas absolutamente brilhantes, né, o falecido Gilberto Dimenstein. E o Rubem Alves. E o Rubem Alves, né, sem palavras, né, que eram péssimos alunos. Tá? Não cai nessa história que o Einstein era mau aluno, que isso é mentira, tá? Sim, tem gente que fala, não, Einstein tirava nota baixa em matemática. Gente, isso é um engano. É porque, assim, na Alemanha, o sistema de notas mudou ali nos anos 70 e tal, e passou a ser de trás para frente. Então, a nota 1 e 2 que o Einstein tinha não era nota baixa, 1 e 2. 1 era melhor, 2 era segunda. Sim, e muita gente... É assustador como muita gente fala isso. Não, o Einstein era péssimo em matemática. Nada, ele era brilhante mesmo. Então ele não referência para nós aqui. Agora o livro então, eu a vida inteira só fui um bom aluno na Alemanha, entendi. Leia o livro do Dimenstein com o Rubem Alves. Ele não é um livro... Ele é um bate-papo. Tá? É uma conversa entre eles que se transforma num livro. É bem gostoso. Você lê no fim de semana. Tá? E vocês vão entender que o mau aluno não é necessariamente uma pessoa burra. Mas os sistemas de ensino às vezes falham muito com os alunos que são um pouco diferentes, que raciocinam, que pensam de formas diferentes. Tá? Então, meio que o sistema de ensino tenta botar a gente numa caixinha para o qual nós não fomos originalmente projetados. Algumas pessoas se encaixam bem, outras se encaixam mais ou menos, outras não se encaixam de jeito nenhum. Sabe que desde jovem eu penso nisso. Claro que era um jeito de eu defender o meu ego, e não é que eu sou mau aluno, é a escola que tá errada, né? Mas eu achava isso, que se você botar 40 crianças numa sala de aula, cada um é de um jeito, e falar, esse é o jeito que você aprende, estuda isso, lê assim, vou te cobrar desse jeito. Falando, será que... Exatamente. Mas tudo bem, né? Não é hoje que a gente vai resolver isso, né? Mas eu tinha essa impressão mesmo. Então, esse livro é pra você, e sua lição de casa, Marcos, vai ser Fomos Mal Alunos. Não sei se tem pra Kindle, tem ali, como eu falei, um livrinho curtinho assim, mas vai te abrir a cabeça pra você não se sentir mal, né? Às vezes você aprende muita coisa na vida adulta e fala, poxa, eu queria tanto que eu tivesse aprendido mais isso, que na escola tivesse tido uma experiência X, Y, Z e não tive, porque eu era tonto demais, porque eu era burro demais. Eu passei muito por isso também. Então, é bom, nunca é tarde pra repensar a sua vida. Os filosóficos hoje, mas Fica é verdade. Fica a dica, então. Fomos maus alunos. E também tem um vídeo da BBC ali sobre como tomar decisões melhores. Tá? Tem muita ligação com raciocínio lógico, com cognição, mas às vezes pessoas bem educadas tomam decisões ruins. E a gente tem que pesquisar a causa disso, né? Então esse vídeo aí dá alguns insights sobre esse assunto, tá? Excelente, vou ter bastante trabalho para fazer essa descrição, mas vou fazer com muita alegria, porque acho que é um dos episódios mais ricos aqui de dicas acionáveis que a gente está passando para vocês. E mandem complementos, perguntas, confirmações, refutes, discordâncias, para a gente poder trazer de mais pontos ainda tudo que a Bia comentou. Obrigado, Bia, mandou muito bem, curti bastante tudo que você trouxe.
E a gente vai finalizar o episódio com uma pergunta que o Fabiano Castelo mandou pra gente, que é o seguinte: a minha mãe, com 77 anos, vai gravar trechos de livros para um projeto pessoal meu. Preciso de ajuda de vocês para recomendação de como criar um ambiente que assegure um mínimo de qualidade. O que eu tenho que comprar? Dá para gravar no celular comprando só um microfone? Eu queria ter um arquivo, no final, de que seja uma coisa tão clara quanto os podcasts que vocês gravam. Bia, que dica você quer dar aqui pra gente começar a falar sobre isso com o Fabiano? Fabiano, por incrível que pareça, um bom celular hoje em dia tem bom microfone. E se a qualidade do podcast que você está ouvindo agora você considera boa, saiba que eu gravei o áudio aqui usando o gravador de voz do meu celular, tá? Você pode regular ali o modo sala de aula, modo ambiente e tal. Eu deixo no normal, porque eu tô no escritório aqui mesmo, é tranquilo, né? Não é um auditório. E que eu poderia... Um arquivo final tão claro quanto os podcasts que vocês gravam. Acho que tá respondido, né? Olha, o que eu gravo aqui no meu smartphone, sem microfone externo, nem nada, o A-Train consegue transcrever super bem. O podcast, o resultado fica super bom, né? Já que você tá falando que quer um resultado claro como o podcast. Então, é isso, tá? Claro que é um topo de linha, né? Eu não sei se tem uma diferença da qualidade da linha Ultra, né? S25 Ultra, 24 Ultra, 23 Ultra, que são um modelo mais avançado, que tem a caneta, pros demais, tá? Mas eu vou te dar a seguinte dica. Se você tem amigos e conhecidos, familiares que têm celulares diferentes do seu, grava. Vai lá no gravador de voz, fala, estou gravando do Samsung Galaxy S24 do meu pai, bababá, e manda esse arquivo para você. Faça de iPhone, faça isso com seus amigos e mande para você mesmo, a partir dos aparelhos deles, e depois você compara. Eu acho que a melhor maneira, acho que a mais prática e que você vai gastar menos também é essa, experimentando aparelhos de amigos, tá? Mas pode ter certeza, um topo de linha vai cumprir com maestria isso que você quer, tá bom? Eu vou dar umas dicas complementares. Assim, tem o pré e o pós, né? O pré, primeiro. O microfone vai importar, sim. Se nenhum de telefone suprir o que você precisa, tem microfone, aquele da uma marca que chama Fifine, que eu vejo o pessoal usar, um USB e resolve numa boa. Isso junto de você tratar o melhor que você conseguir o ambiente. Isso vai desde... seja um quarto que é mais... tem menos parede exposta, então tem superfícies fofas para absorver as ondas que reverberam pelo quarto. Então, quanto mais você conseguir, só falar secar, né, o ambiente vai resolver. Então, não é porque você precisa, não vai montar um estúdio em casa só para você gravar isso. Mas, por exemplo, eu gravo aqui num lugar que tem tapete, tem painéis acústicos que o nosso amigo Dante Gessuli fez para mim, inclusive no teto, para que rebati um pouco no teto. Fiz isso, eu gravo com o armário do meu lado aberto, porque o som não rebate na porta do armário, e sim nas roupas, vai tudo abafando, né? Se não der para fazer isso, e nem recomendo que você faça isso para gravar um livro, o que eu sei que a Bia já fez muitas vezes, eu passei muito tempo fazendo o quê? Gravar no armário. Você fala dentro de um dos nichos do armário, e você vai secar numa boa... enche de travesseiro, de cobertor. Faz uns meses eu gravei, inclusive, uma área de trabalho. Eu tava num quarto de hotel, e o quarto de hotel você não tem muito controle sobre o ambiente, né? Tanto o barulho externo, isso aí é um problema, se você ouvir um barulho você grava de novo o que você acabou de falar, quanto também ali internamente. Eu fiz uma cabaninha com os cobertores e lençóis e os travesseiros do quarto, com a cadeira do que tinha na mesinha lá, e resolve. Não é o jeito mais confortável do mundo de gravar, e como você falou que a sua mãe tem 77 anos, talvez precise de algumas adaptações, mas o quanto mais você conseguir secar os ecos do ambiente na gravação, mais fácil vai ser o seu trabalho no pós, né? Porque, assim, eu vou deixar um pedacinho, eu e a Bia aqui falando agora, sem nenhum tratamento para você ver como é que é o som original. Quer falar alguma coisa agora, Bia? Então, tô gravando, falando diretamente no microfone do meu celular, a uns 20 centímetros de distância, no meu escritório, janela fechada, porta fechada. Então aqui tem um isolamento legal de ruído, a não ser quando tá muito alto, um barulho na rua e criança ali na frente da minha garagem chorando, aí vaza um pouquinho. Mas a situação padrão do dia a dia é essa que você tá ouvindo agora.
Tá, então foi mais do que os 5 segundos, mas só para você sacar aqui. A partir de agora, voltou pro som tratado. Então, o que é o tratamento? Sim. Tem ferramentas e ferramentas de áudio. Eu uso o Audition, que é uma assinatura da Adobe, é pago, não é barato, mas como é uma coisa para um livro, talvez aí valha usar o termo investimento, né? Você vai pagar por um software para depois te gerar um lucro, né? E, assim, em 15 segundos, o básico do básico é o quê? Né? Você vai jogar o som ali, vai pegar qual que é o som de ruído do ambiente e tira esse som ruído do ambiente. Aí você comprime a faixa, que é o quê? Pegar o que é o de mais altos picos de volume, e você comprime para ficar parecido com os vales de volume. Existe uma ferramenta chamada Levelator, por exemplo, que já faz isso para você. Eu lembro. Que tem para PC, né? Sim. Ela é uma das favoritas do Léo Lopes, né, do Radiofobia. Aí você, depois que você faz a compressão, você normaliza, você expande de novo as faixas para ficar tudo no volume bacana, e aí você remove o eco. Com isso, você já tratou o som, assim, 80% da melhora vem daí, né? Aí tem coisa mais avançada, você vai tirando sibilância, né? Os S's que são mais apitados, isso vai fazendo meio... conforme você vai se familiarizando com a ferramenta, mas você comprimir, nivelar, tirar o eco e tirar o ruído de ambiente, você já melhorou muito a sua faixa. E de investimento de microfone, assim, eu não diria para comprar, por exemplo, um microfone de lapela, que eu acho que para um audiolivro, que a pessoa só vai escutar a voz da sua mãe, especialmente se for uma voz sem uma trilha de fundo, que esconde um pouquinho as imperfeições, né? Não das vozes da sua mãe, mas de ambiente, de tudo o resto que eu tô comentando. Se for só a voz dela, o lapela eu acho ele muito aberto para você escutar um audiolivro. Teria que ser um microfone um pouco mais fechado e talvez esses de Fifine custam tipo R$300. Você já consiga resolver isso, mas acho que o principal é você tentar ao máximo reduzir os ecos e as reverberações e a ambiência do ambiente, porque você secando isso no começo, no final fica muito mais fácil de você resolver. E tem ferramenta, tem a da Adobe, que ela não é muito... não tem muita opção para você ir melhorando o som, mas você joga lá uma voz que não ficou legal a gravação. Eu vou deixar o link na descrição, claro, né, da ferramenta da Adobe aqui de podcasts, e você mexe um pouquinho no nível que vai de 0 a 100 do Melhorator, você encontra qual que é o nível que você prefere ali para não descaracterizar muito a voz original, mas ainda assim dar uma melhorada em relação ao arquivo original. E eu recomendo que, se você for usar, você use a V1 da ferramenta. A V2 ficou terrível, é muito ruim. Curioso, né? Mas a V1, ela melhora a voz sem descaracterizar muito a voz. Então, acho que essas são as dicas, não é nem básicas, mas já básicas de avançados de eu e a Bia com anos e anos de gravação e experiências para passar aqui para vocês, né? Além do Audacity, do Levelator, eu tenho certeza que muitos ouvintes aí têm alguma dica, algum software legalzinho, às vezes um freeware pro básico, ou então mais sofisticado, que funcione em Windows também. O Goldwave, ele por muito tempo resolveu. Golden Wave? Goldwave? Acho que é Goldwave. Tá aberto aqui para vocês mandarem suas sugestões e ajudar nossos ouvintes aí com essa questão, tá bom? Manda lá no Telegram para mim, @BiaCunze, e pro Marcos. Excelente, para achar os links de tudo, e foi muita coisa que a gente comentou aqui no episódio de hoje, você vai em gigahertz.fm/adtrabalho/142 ou dá uma espiada nas notas aqui no seu player de podcasts. Obrigado, como sempre, a vocês que deixam reviews, avaliações, que recomendam e contribuem para a gente seguir trazendo aqui os assuntos, com as dúvidas, com as perguntas, com os comentários. Obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do episódio de hoje, e a você, Bia, por semana após semana ajudar a gente a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam ele e os nossos ouvintes que pautam, mandam dicas, sugestões, comentários, dúvidas, e a gente está sempre trazendo novidades aqui, baseado nas percepções de vocês e também nas expectativas. Colaborem, mandem mais dicas de séries, de livros, de prints que valham a pena a gente ver, artigos, e a gente vai voltar semana que vem com a continuação desse episódio de hoje, porque eu tenho certeza que vai ter muito feedback, e eu quero saber de vocês quais são as suas estratégias para trabalhar e estudar melhor num ambiente controlado e de forma mais produtiva. Excelente. Quem quiser falar comigo, eu sou MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o Área de Transferência e o A Fonte. Apresento para a Alura o IA Sob Controle e saio do sábado no Mac Magazine minha coluna opinativa, fim de semana passado, com o tema: a IA vai substituir boa parte do seu trabalho. O que você está fazendo para reagir a isso?
O link vai estar aqui na descrição. É um tema bom de explorar aqui também, nos próximos episódios. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.